Olá, nós estamos começando mais um Foca na Causa. A temporada chama-se Entre o Microfone e o Silêncio. Por isso que nós estamos aqui hoje com o Diego Cus. Ele que é comunicador, apresentador, diretor, empresário da Top FM em Itaiópolis. E o que ele não conta nas narrações que ele faz na rádio, ele vai contar para nós aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Diego, aqui no Foca Verna. Olá, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, né? Bom dia, enfim, o horário que você estiver assistindo a esse programa. Agradeço muito a tua vinda aqui, Diego, né? Tua disponibilização, porque vir de Itaiópolis para cá não é tão longe, mas pega uma estrada, às vezes tem algumas complicações, né? Então, eu agradeço muito que você esteja aqui conosco hoje e que você traga um pouco da tua história de vida, tua experiência, para aquelas pessoas que nos assistem, aquelas pessoas que nos ouvem. O Foca na Causa, ele tá no YouTube, ele tá no Instagram, ele tá no Spotify. Então, as pessoas podem ouvir, né? O horário que quiser, fica gravado. Então, bora lá ouvir o Diego Cus. Diego, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história de vida, né? Para nós, para os focados na causa. Da tua história, você tá com 31 anos e o que você viveu até aqui. Então, Cláudia, exatamente. Esse ano eu completei 31 anos. E quem foi o Diego? Então, o Diego foi uma pessoa assim que batalhou bastante na vida. Eu vivia na roça. Os meus pais eram agricultores, a gente plantava fumo, né, em um certo período de tempo. Então, eu estudava também. Então, eu tinha aquela vida assim, corrida. Estudava e também trabalhava na roça. Porque quem trabalhava na roça não tinha aquele tempo assim dedicado a estudo. Era bastante trabalho, né? E foi passando os anos, eu estudava, e quando eu completei 18 anos, eu resolvi mudar de vida. Porque eu tinha tudo em casa. Meus pais me tratavam, eu tinha casa, eu tinha cama, mas eu queria ter alguma coisa para mim. Uma casa para mim, um carro, uma moto. E eu tomei uma grande decisão, quando eu completei 18 anos, em sair de casa. Um rapaz jovem que não entendia como que funcionava o mundo da cidade. Porque há uma diferença de quem vive no interior e na cidade. Porque na cidade as pessoas são um pouco mais movimentadas, um pouco mais entendidas. E eu vivia naquele mundo assim, isolado do mundo. Então foi nesse momento que eu resolvi tomar uma decisão. O meu primeiro emprego foi no frigorífico, que hoje é a Seara, ali em Itaiópolis, né? Então, assim, o primeiro emprego sempre é difícil. A gente se bate um pouco, tem uma certa dificuldade. Confesso que pessoas do mundo tentaram me aproveitar de mim. Acabei levando um golpe também financeiro na época, né? Que a gente acaba sendo um pouco leigo. Mas eu sempre falo que tudo na vida é experiência, né? Então, se eu passei por tudo isso, é porque eu tinha que passar, para que hoje eu pudesse ser vacinado e para que eu pudesse também ter uma estrutura, para que nenhuma pessoa pudesse vir mais tentar tirar algo de mim, né? Então, eu fiquei na empresa trabalhando por 6 anos. Eu trabalhava numa sala de corte. Eu desossava a perna de frango, né? Então, se alguém jogar uma perna de frango aí, eu sei desossar, né? Mas assim, eu confesso que eu aprendi muito com a empresa. Eu sempre falo que o primeiro emprego, a gente absorve muita coisa. Depois de um período, eu fui crescendo nessa área profissional dentro da empresa. Aí eu passei para monitor de produção, um cargo assim um pouco maior. Você ganha um pouco mais, mas tem mais responsa. Não é fácil você trabalhar com pessoas, porque existem pessoas de todo canto do estado, da cidade, pessoas que têm visões diferentes. Então, você acaba cobrando uma, outra. Tem pessoas que levam já para o lado pessoal. Então, sim, coisas que acontecem, acho que em qualquer ambiente de trabalho. Diego, eu estava conversando com os amigos hoje e nós estávamos falando exatamente sobre essa questão da gente levar para o lado pessoal, né? Porque a gente às vezes você vê algumas coisas na rua, né? Uma pessoa mais agressiva no trânsito, ou no mercado, ou na farmácia, ou na papelaria, pessoas que a gente chama de mal educado, muitas vezes pelas atitudes que eles fazem, e como a gente tende, né, a levar para o lado pessoal. Às vezes a pessoa
vamos dizer assim, uma prestadora de serviço. Ela está fazendo um trabalho, um serviço, e a pessoa começa a xingá-la ou a agredir de forma mais... que pessoa mal educada. E, às vezes, essa pessoa, ou normalmente essa pessoa, ela não está querendo... O problema não é você, o problema é ela própria. Uhum. Então, como você disse, né? Você chamava atenção ou provavelmente passava algumas ordens e a pessoa levava para o lado pessoal, sendo que era uma questão comum do trabalho e que você precisava ordenar. E a pessoa levava para o lado pessoal. Exatamente, tem um lado comum disso tudo, porque todo mundo tem potencial para ter crescimento. O mesmo crédito que eu tive para crescer de cargo, todo mundo teve. Porém, tem pessoas talvez que acabam se limitando, ficam de um certo quadradinho e acabam não abrindo espaço para um novo entrar. E eu, assim, quando eu entrei na empresa, eu realmente me dedicava muito. Eu cumpria horário, nunca faltei na empresa durante 6 anos. Eu só tive que me afastar quando eu sofri um acidente, mas foi por motivos maiores, né, de saúde. Mas eu sempre levei a sério isso tudo. E assim, sempre tive assim algum atritos dentro da empresa. Acho que qualquer ambiente de trabalho vai ter. Só que isso nos motiva. Isso serve para a gente como fosse uma anestesia, porque a gente aprende com a nossa vivência. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é um deserto, mas é um processo. E creio que tudo que eu passei hoje na minha vida, dentro de uma empresa, hoje eu já subi de nível. E hoje eu não vou passar por aquilo mais porque eu já superei. Eu acho que todo mundo talvez vai passar por uma situação constrangedora, ou enfim, um ambiente assim desconfortável, mas eu acho que talvez é necessário. Porque se você começa num nível alto e você não leva a pedrada, eu acho que você acaba não tendo assim uma convivência. Então, quando você sofre uma coisinha pequenininha lá na frente, você acaba sendo frustrado. Então, eu prefiro sofrer do início e aprender com isso, para lá na frente eu estar com um nível superior, com a mente mais evoluída, né? Com mais resistência emocional. Exatamente. Né? E, Diego, você passou por algumas coisas. Você falou, por exemplo, no golpe financeiro. Que golpe foi esse que você levou? Conta aqui que eu fiquei curiosa. Aquelas questões de amigos. Tem muitas pessoas que falam, eu sou teu amigo, eu quero oferecer para você um negócio. Um negócio que vai te dar uma rentabilidade legal. E a gente acaba brilhando os olhos nisso, sabe? Porque seria uma empresa sendo aberta, neste momento uma empresa de construtora, onde eu teria um sócio e eu tinha que injetar uma grana para a gente começar esse projeto, essa empresa. E como eu era uma pessoa muito leiga, né? Ou ingênuo. Exatamente, porque eu era lá do interior, né? Qual parte que você é? Do interior, você fala interior de Itaiópolis? Da 9 km da cidade. Né? Tem um nome essa região? Rio Vermelho. Rio Vermelho. Itaiópolis tem um grande potencial na questão extensão territorial. Então, Itaiópolis, se não me engano, é o primeiro ou o segundo município que tem uma maior extensão territorial do estado. Então, tem muitas pessoas agrícolas. O agro é fortíssimo. Então, voltando ali sobre essa questão do golpe, essa pessoa, ela pedia dinheiro para mim, para a gente começar essa empresa, para abrir essa empresa de construção. Eu acabei cedendo. Eu calculo mais ou menos mais de R$9.000. Eu acabei injetando e a pessoa, ela sabia articular, colocar situações ali que a gente acabava caindo. Essa pessoa também era de Itaiópolis? Sim. Hoje eu não sei se ela ainda está lá ou não, né? Mas a gente não teve mais contato. Mas, enfim, eu sempre falo que Deus tem muito mais para dar do que para tirar. Então, assim, um alerta para todo mundo. Cuide muito quando alguém oferece algo vantajoso, coisas fáceis, e você tem que estar ciente de tudo. Vai abrir um negócio, tem que ter documentos, tem que ter realmente algo lícito. E eu realmente estava caindo nisso. E o negócio foi envolvendo. Precisava de uma grana aqui para pagar um funcionário, precisava de mais um tanto para pagar isso, mais uma coisa aqui para pagar aquilo. E quando chegou numa altura, eu sei que eu pensei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu parei de fornecer grana.
Foi aí que a gente rompeu, né, esse tal de negócio que eu nem sei se existia, né? Ou era somente um golpe, né? Então foi um momento assim que eu estava juntando uma grana para construir a minha casa na época e foi um atraso esse momento assim. Eu emprestei dinheiro no banco. Isso faz, né, uns 9 anos atrás. Estraga muito. Então hoje assim eu confesso que eu cuido muito. Se a pessoa manda uma mensagem para mim, oferece um negócio, já parece que me relembra tudo. Tudo aquilo que eu vivi, sabe? Então foi mais ou menos sobre isso. Foi um golpe de uma falsa empresa que alguém me ofereceu para ter lucratividade fácil. Fica o alerta, né? Como são esses jogos hoje. Eu sempre digo, né? Não tem dinheiro fácil. Não. O trabalho é o caminho, né? Mas a gente acontece, né? Eu com o meu falecido marido também passamos uma vez com uma empresa, não vou falar o nome porque ela está aí ainda. Também essas pessoas que vêm na tua casa vender coisas. Aí você depois vai vender essas coisas na casa da pessoa. E aí você chega lá num nível que daí você vai ganhar dinheiro. Mas nós éramos muito jovens, a gente tinha 21 anos aí, né? E essa empresa existe até hoje. E é uma enganação total, né? Você vai investir dinheiro, você vai trabalhar para eles e não vai ver lucratividade nenhuma. Diego, você falou que você saiu de casa com 18 anos. Mesmo que você... Acho que isso é o sonho de todo jovem, querer morar sozinho, etc. Mas tem algumas coisas que nos motivam, às vezes, ou nos adiantam esse processo do sair de casa, né? Você teve alguma motivação para sair de casa? Eu confesso que dentro da minha família existe um problema sério, que eu acho que muitas famílias vivem. Muitas mulheres, mães passam por isso. É a questão de alcoolismo. Meu pai, ele acaba sendo... Ele é uma pessoa, assim, boa, porém ele tem os momentos dele quando ele, né, exagera um pouco na bebida. Eu acho que um dos motivos que me motivou a sair de casa foi porque chega um momento que você não consegue mais ver uma situação acontecendo dentro da sua própria casa. E eu acho que foi uma das atitudes que eu tive que tomar, porque eu queria algo para mim. Eu queria ter uma evolução, uma casa minha, até por uma questão de eu futuramente poder ajudar a minha família, né, de alguma causa, algum motivo, né? Então, assim, foi por uma questão também familiar, não é fácil. E eu acho que existem muitas famílias hoje que vivem isso. Só que como eu sempre falo que existe as mulheres acabam tendo um certo receio, um bloqueio de tomar uma decisão. Isso acontece em muitas famílias, inclusive lá de Itaiópolis. As mulheres não querem expor a situação que elas vivem em casa, mas só elas sabem o que elas passam em casa. Então, um dos motivos que me motivou a sair de casa foi porque não que meu pai é agressivo. Ele nunca foi agressivo de bater. Mas quando a pessoa ingere uma bebida alcoólica, ela não responde por ela mesma, né? Então acaba remoendo o passado, falando coisas que realmente não te agrada. E por esse motivo, eu acho que foi um dos motivos maiores que eu saí de casa, porque eu queria viver algo novo, algo diferente para mim. Porque eu creio que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu creio que eu possa ajudar eles de alguma forma. Se eu tivesse lá hoje, talvez a minha mente não estaria estruturada de uma forma total para que eu pudesse ajudar. E hoje eu consigo aconselhar meu pai. Por incrível que pareça, quando eu morava lá, eu não tinha esse poder de chegar até ele e conversar como filho e pai. E hoje eu consigo chegar e dialogar com ele, tentar ajudar, a orientar. Então hoje o que eu venho fazendo é tentar ajudar minha família, ajudar minha mãe, o meu pai, e não somente eles. Mas eu creio que se eu estou passando por isso é porque tem muitas pessoas que precisam de alguma orientação e conselho. Porque eu sempre falo assim que pessoas hoje vivem em cativeiro. Pessoas que têm uma porta aberta para sair daquilo, mas existe um bloqueio na mente que acaba não dando coragem.
Porque eu sempre falo assim, que o sim tem o mesmo poder do que o não. Resta a pessoa tomar essa decisão. Ou se ela quer ficar, né, naquele vitimismo, ou que ela quer mudar de vida. Então, hoje acontece muito caso sobre isso. Eu acho que qualquer parte do mundo. Essa questão familiar, né? Então, é um assunto muito delicado. Diego, você fala sobre isso, né? Sobretudo em questão das mulheres que você falou e está falando. É que nós, mulheres, e a Rose está aqui hoje, nossa visitante junto com o Diego aqui, nós mulheres, nós temos culturalmente, né, essa questão do cuidado. Então, quem cuida do filho, né, quem cuida do marido, quem cuida da casa, quem cuida dos sogros quando adoecem, dos pais, é a mulher. Então, é como se a gente se recusa a fazer esse cuidado, mesmo numa situação onde ela está sendo oprimida. A sociedade tende ainda a julgá-la. E isso está introspectado, de alguma maneira, em nós. Né? Então, você acaba tendo, não, é minha função e eu vou passar por isso até o fim. Então, não é só uma porta aberta, sabe? É uma questão social arraigada que é difícil você romper com isso. E por isso que eu acredito que muitas mulheres, a gente vê julgamentos, apanha porque gosta, tá lá é porque que gosta, não sai porque que gosta. Essa é a mais horrível que a gente ouve, né? Mas as pessoas não ponderam toda uma questão estrutural, social que vem por trás disso, a dependência emocional e financeira, muitas vezes, que também tem por trás disso, medo. Eu conheci muitas pessoas, e isso ainda, infelizmente, é recorrente, em mulheres que apanham, por exemplo, do marido, mas eles ameaçam ela de morte. Ou os filhos. E você vê que isso acontece muitas vezes, não é só uma ameaça. Ele ameaça, quando ela realmente toma uma atitude, ele vai lá e bota fim. Então, enfim, não é só, né, uma questão de força, muitas vezes. Eu acho que até é mais forte quem fica nesse sentido. Não vou usar essa palavra que é mais forte, mas é forte também, sabe? Porque você permanecer num ambiente que ele tá te deprimindo é muito ruim, né? Não sei se dá para falar de força nesse momento, né? Na verdade, você tocou num assunto bem interessante, que é o gatilho da questão social das pessoas, né? Eu creio que muitas pessoas, inclusive talvez até minha mãe, ela acaba talvez não tomando uma decisão pela questão das pessoas, a questão ali social. O que as pessoas vão dizer sobre isso? Eles também têm uma cultura, porque eles são pessoas antigas, né? Que casaram. Eu até Para sempre. brinquei uma vez com o pai assim, na saúde e na tristeza, na alegria e na pobreza, enfim. E eles levam muito a sério isso. Eles acham que fazer uma separação agora é algo muito sério, né? Então tem muito essa questão realmente de dependência emocional, como tu mencionou, que eu creio que muitas pessoas acabam tendo isso. Então, vários motivos que faz uma pessoa talvez impedir dela tomar uma decisão, né? Sim, com certeza absoluta. Diego, nós temos um momento aqui no Foca na Causa, que é o café, que é patrocinado pelo MIG. Nós temos vários patrocinadores, que eu agradeço de coração a todos eles, ao MIG Supermercados, a Futura Gráfica, a Tranorte, que é dos tratores aqui, também a Dirmave, de automóveis, da Volkswagen, e também tem mais um patrocinador, eu sempre fico esquecendo aqui, eu tenho que anotar, né, porque a Madeireira 3 Estados, a Big Passos, as pessoas da comunidade também e aos postos M7. Ao Fábio, um abraço, a todos vocês que nos patrocinam. M7, Futura, MIG, Tranorte, Dirmave, Madeireira 3 Estados, Big Passo e as pessoas também da comunidade que nos ajudam. E tem o Giro. Gente, o Giro, a gente vai fazer um desfile no dia 13 de setembro, na Fundação João 23, que fica ali na Marechal Deodoro, ao lado da Clínica Canaã. Vai ter bolo no pote, vai ter café, vai ter torta salgada, vai ter desfile, vai ter com as mulheres em remissão do câncer, vai ter sorteio de brinde, vai ter música ao vivo, a Ju vai fazer a nossa narração, a Ju Voz e Canção. Então não percam esse dia e ainda todo o lucro desse dia, dessa tarde, vai ser revertido para o Giro, que você já conhece o trabalho do Giro
com as pessoas que estão em tratamento oncológico. Vamos dar pausa? Vamos para o Café do MIG? Então, agora que a gente já focou no café, com os nossos patrocinadores, o MIG, supermercados, agora a gente vai voltar com a importância do abraço. Antes da gente estava aqui conversando, né, nesse momento de pausa, e o Diego estava falando para a gente dessa questão do abraço. Isso me fez remeter a um momento que eu passei, né, e da importância que tem o abraço. O abraço, ele é silencioso, mas ele é curativo. Diego, eu queria que você falasse desse momento também teu, porque você falou assim, foi um momento que a pessoa me abraçou, me acolheu e eu me transformei. Exatamente, tem muitas formas de amar, né? E o amor pode ser expresso de várias formas. Tem a questão paternal, maternal, que é muito importante, mas são formas diferentes de amar. Tem muitas pessoas que são um pouco mais rústicas, né? Mas é uma forma de amar. Mas quando eu estava passando por um momento difícil, emocional na minha vida, como eu tinha te falado nos bastidores, a gente acaba muitas das vezes se apegando a coisas e a pessoas. Esse é o maior erro da nossa vida, né? A gente acaba se frustrando. E foi neste momento que eu estava passando por isso, que teve uma pessoa que eu chamo de mãe na fé. Uma pessoa assim que... A única pessoa que apareceu na minha mente para eu ligar para ela, ó, eu preciso conversar contigo, preciso de um abraço. Foi assim que essa pessoa chamada Terezinha, né, que eu chamo de mãe na fé, me acolheu no espaço dela, me abraçou e foi dali que tudo mudou na minha vida. Houve uma grande transição da minha vida. Foi dali também que eu conheci uma outra parte da minha vida, um outro chamado que eu não sabia que eu tinha esse chamado. Mas foi dali que Jesus me achou, Jesus me abraçou. Então, a importância desse abraço foi um divisor de águas na minha vida. Foi dali que eu mudei a minha visão de vida e foi ali que eu chorei, né, em prantos, e foi ali que eu mudei de vida e com certeza para melhor. Na verdade, né, Diego, Jesus está sempre de braços abertos, né? É a gente que abraça ele, porque ele está sempre pronto, ele está sempre, né, de braços abertos para nos abraçar, né? E Jesus, ele nunca se afasta da gente. É a gente que, né, se afasta dele. É importante, para mim também foi muito importante a questão da fé, de acreditar, né? Também, sobretudo em Jesus, eu sempre respeitei muito a figura dele desde criança e respeito muito mais hoje. No momento, sabe, Diego, que meu marido estava muito doente, eu estava em desespero e eu sentei na mesa da cozinha e eu imaginei assim, meu Deus, se Jesus chegasse por essa porta e sentasse aqui do meu lado, eu não saberia o que pedir para ele, de tanto desespero que eu estava. E que a gente pode pedir qualquer coisa, que a gente é ouvido, a gente é atendido, né? E para você também foi isso, Diego. É porque quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim, eu preciso subir, mas vai ficar o Consolador, que é o Espírito Santo. E por mais que você não sabe a forma de você orar, de você pedir, o Espírito Santo intercede, ele arruma a nossa oração e leva até Deus. Então nós temos um Consolador, que ele está em nós ou entre nós, que é o Espírito Santo. Então ele nos abraça todos os dias. E hoje, quando eu preciso de um abraço, além de um abraço físico, eu tenho aquele momento íntimo. Deus, eu preciso do Senhor aqui, eu quero um abraço. Eu choro mesmo, né, no secreto. Que bonito isso, Diego. Eu nunca tinha ouvido, né, sobre essa questão do Espírito Consolador que ele deixou. Eu não tinha esse Exatamente, que existe a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Jesus teve que subir aos céus
para que o Espírito Santo ficasse na terra. Então, hoje, quem nos consola, quem intercede as nossas orações é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence do pecado. Porque se o Espírito Santo não estivesse aqui, quem que nos ia convencer no pecado? Por isso, quando você erra ou comete algum erro, você pensa assim, não, eu errei. Pai, me perdoa. Porque o Espírito Santo já está te acusando. E você perdoa. Né? E você quer pedir perdão para Deus porque o Espírito Santo, ele é santo. Então o Espírito Santo ele só habita dentro de pessoas que são puras, né? E assim, quando você comete um erro, você já tem que se jogar nos pés de Jesus, porque ele nos acolhe, ele nos abraça. Então não tem como explicar o amor que Jesus tem por nós. Ele nos ama. Deus amou o mundo que mandou seu Filho unigênito morrer por nós. Então não existe amor maior do que esse. Diego, me conta um pouquinho sobre essa tua experiência aí com o espiritual, né? Que a gente não vai chamar de religião, né? Mas esse encontro, porque, claro, muitas pessoas elas têm esse encontro, outras são ateias, não acreditam, ou têm religiões diferentes. Mas você tinha me dito que a tua questão não é religiosa. Não. Ela é uma questão espiritual, uma questão que eu acredito que deveria ser assim para todos, né? Muitas pessoas são apegadas à religião. E como a gente conversou, eu não gosto de mencionar que eu sou evangélico. Eu frequento uma igreja. Sim, eu acho que todos devem frequentar uma casa de Deus, porque Jesus mesmo fala que nós temos que participar da Santa Ceia em memorial da vinda dele até que ele venha e estar em comunhão com os irmãos. Mas eu não costumo pregar religião, porque Jesus não é religião, ele é Filho de Deus. Em nenhum momento Jesus menciona sobre religião, porque na época existiam os fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas que gostavam de andar sempre em jejum, mas viviam escandalizando, cabelo arrepiado, aquela coisa toda para mostrar que eles estavam jejuando. Eles iam na igreja, oravam, eles sabiam tudo sobre a Torá na época. Só que Jesus condenava eles, porque eles tinham a religião, só que eles não tinham o espiritual, que é o coração. Então, qual que é a mensagem? Não adianta você ser uma pessoa religiosa, que você vai na igreja todo dia, que você faz o bem, que você faz isso, mas você não tem o Espírito de Deus no teu coração. Você não serve Jesus em verdade, em espírito. Então, tem uma diferença, a religião e você viver para Cristo. Quase 1 ano e 8 meses que eu aceitei Jesus. O que é aceitar Jesus? É você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Quando essa Terezinha, que eu chamo de Mãe na Fé, me abraçou, ela apresentou Jesus para mim. Eu confesso que eu rezava do meu jeito, tecnicamente, né? Eu acreditava em Deus, mas do meu jeito. Mas depois que a Terezinha me mostrou, dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, quem era Jesus e de que forma eu tinha que orar e de que forma que eu tinha que seguir, eu pensei, não, mas o que eu fazia não era praticamente nada para Deus, né? Era a forma que eu queria, mas não era a forma que Deus quer que a gente faça. Então hoje eu confesso que eu não troco Jesus por nada. Hoje eu sou apaixonado por Jesus. E hoje tudo que eu faço é para honra e glória pelo nome dele. E sempre falo assim que tudo que eu fizer ainda será muito pouco, porque Jesus foi perseguido, ele morreu, ele foi crucificado por nós. E às vezes eu fico pensando, o que eu estou fazendo para ele ter esse reconhecimento? Então hoje eu busco muito falar sobre Jesus, porque eu já vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, porque há poder no nome de Jesus. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele falou bem assim para todo mundo: eu preciso subir, mas todo o poder do céu foi me dado e na terra também. Então Jesus tem todo o poder. Ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode sarar feridas da alma. Porque a gente tem traumas do passado, feridas emocionais,
feridas maternal, paternal, coisas que talvez ficam bloqueando o nosso prosseguir. E muitas das vezes Jesus ele tem o poder de nos curar, de nos libertar, porque o nosso coração acaba ficando petrificado muitas das vezes. E por isso que a gente tem que pedir, sim, Jesus, aquebranta o nosso coração para que o Espírito Santo possa adentrar e curar a nossa alma. Porque eu confesso que eu vivi muitos traumas na minha vida. E hoje eu creio que Jesus me curou de uma forma completa, para que eu possa, não que eu tenha o poder de curar alguém, mas Deus ele pode nos usar como um canal de bênção para curar alguém também, né? Então, Diego, eu estava, né, falando com você sobre... Eu não sou uma estudiosa, assim, né, muito da Bíblia, nem um pouco, na verdade, mas tem alguma passagem que diz que só a salvação através da caridade, não tem? Então, sobre a questão da salvação, a gente precisa sim ajudar o próximo, porque Jesus mesmo fala sobre a religião. Ele falou assim, ó, a verdadeira religião é aquela que ajuda o próximo e consola a viúva quando ela perde o marido. Então Jesus fala sobre a religião, mas é sobre esse sentido. Só que somente a caridade ela acaba não sendo suficiente, de acordo com o estudo, né, que eu estou fazendo dentro da Bíblia. Por quê? Nós temos que crer em Jesus, porque Jesus é Filho de Deus. Então nós temos que confessar para todo mundo também que a gente crê em Jesus. Porque Jesus fala assim na Bíblia, se você procurar, todo aquele que confessar o meu nome, sim, será salvo. E todo aquele que for batizado também será salvo. A caridade é importante? É. Só que você precisa ter uma fé profunda em Jesus. E não só a fé, mas você precisa também seguir os mandamentos, viver em santidade. Muitas pessoas falam, fulano é santo, ciclano é santo. Existe. No tempo de Jesus existiam muitas pessoas santas. O que é santo? É separada do pecado. Então, se eu estou vivendo... Mas é difícil não pecar, hein? A gente peca todo dia. Eu sempre peço perdão, Deus me perdoa. Porque se você acaba vendo alguma coisa que não agrada a Deus, acaba sendo um pecado. Se você... E tem um pecado, assim, que eu acho que talvez ninguém saiba, mas que eu acho que todo mundo comete. Vou dar um exemplo, Cláudio. Você está vendo que a Foquinha está fazendo uma coisa errada. Só que você sabe que é errado, só que você não fala para ela que aquilo é errado. Isso acaba sendo um pecado também, porque você não está, né, dizendo para ela, interferindo. Então, para você viver em santidade é difícil, mas não é impossível. Hoje, o manual que Jesus nos deixou é a Bíblia. A Bíblia é incrível porque é um manual para você ter sucesso em tudo, no casamento, na empresa. Lá tem ensinamento para tudo. Lá tem conselhos para você ter uma vida conjugal, familiar. Lá tem tudo que você precisa para manter uma vida de santidade. Se você crê em Jesus, então comece a ler a palavra de Deus. Ali é a verdade. Eu sempre falo assim, não é uma questão de interpretação, é a palavra revelada. Porque sempre na palavra de Deus existem palavras que estão ocultas, escondidas, mas o Espírito Santo nos revela. Então, por isso que é importante orar em espírito. Deus, me revela. Eu quero saber mais sobre ti, né? Abre minha mente, né? E Deus revela pra gente a verdade. Eu acredito nisso. Você sabe que a Foca foi meio assim, né? Mas acho que essa história eu já contei. É profunda, né? Diego, fala um pouquinho dos teus projetos pra gente. E depois eu quero que você olhe para aquela câmera e deixe uma mensagem final para os focados na causa. Mas conta pra gente agora um pouquinho dos teus projetos para esses dias aí. 2024, a gente até sentou até inclusive com a Rose, né, e um pessoal ali para a gente fazer esse projeto, para colocar em prática esse projeto deste ano. O nome desse projeto é Meu Alvo é Cristo. Ano passado a gente não conseguiu colocar em prática porque já era final do ano, né? Mas esse ano a gente está colocando em prática. Esse é um dos projetos assim grandioso. Creio que Teópolis, não sei se teve algo dessa magnitude, né? Então, o que é meu alvo? Meu alvo é Cristo. É dentro da palavra de Deus.
No livro de Filipenses 13:14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que Cristo é o nosso alvo, é o nosso centro. Então esse projeto não é um nome aleatório, mas é bíblico. Meu alvo é Cristo. Cristo é nosso centro, é o caminho, a verdade e a vida. Esse projeto nasceu no meu coração no intuito de levar a palavra de Deus. Jesus fala muito em fazer o ide a Jesus. Mas o que é o ide a Jesus? É você falar de Jesus. Você, Cláudia, né? Para você fazer o ide a Jesus, tu tem que falar para a Foquinha sobre Jesus. Tu tem que falar para os meninos sobre Jesus. Isso é o ide. Jesus mesmo fala sobre isso. E depois que eu conheci Jesus dessa forma, há uma necessidade muito grande. Tem muitas pessoas que realmente não conhecem Jesus de uma forma verdadeira. Muitas pessoas têm depressão, têm doenças, ou tem pessoas que realmente estão apegadas ao mundo. Porque o mundo oferece prazeres, muitas das vezes. São prazeres bons, muitas das vezes. Mas são prazeres que muitas das vezes não levam à nossa salvação. Ou não oferecem paz. Não. A vossa paz. Exatamente. Então esse projeto ele tem um intuito muito grande. Engrandecer o nome de Jesus. E nesse evento que vai ocorrer, inclusive, neste sábado, ali no ginásio, ali em Taiópolis, né? Vai ser um evento aberto ao público. Não será mencionado sobre religião e nem placas de igreja, mas sim será pregado sobre Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. E além da gente falar sobre Jesus, esse evento é uma ação totalmente social. 50% da cantina a gente vai arrecadar para uma ONG lá de Taiópolis, né? A OPAI, e também 50% será destinado para a compra de alimentos para montar um kit de cestas básicas para ajudar famílias carentes do nosso município e também região. Então, o maior objetivo desse evento é engrandecer o nome de Jesus. Quando vai ser? Agora, sábado, Dia 16. Que horas? A partir das 6 horas da tarde, começa o evento. No ginásio? De Esportes Francisco Lindsmayer. Perto de onde? Ele fica próximo ali do posto Polis ali, do lado do Mercado Bueno. É tecnicamente de frente com os bombeiros voluntários. Não tem como errar, porque é o único ginásio municipal dentro da cidade, sabe? Então, assim, para eu explicar a dinâmica do evento, o evento começa às 6 horas, um horário para término, mais ou menos 10 horas da noite. O evento vai ter uma dinâmica bem bacana, com louvores, né, profundo para adoração a Jesus. Vai ter participação de bandas de várias cidades aqui da região, né? Canoinhas, Mafra, Papanduva, São Bento, Rio Negrinho, né? Vai ter participação de um rapaz que é o Bruno, lá de Itaiópolis, que toca violino. Então vai ser algo inédito, porque a gente vai incrementar o violino nas canções para adoração a Jesus. Vai ter pregações, mas focando em Jesus, né? A gente vai ter um momento lá que vai ser o Corredor do Milagre. A gente está se preparando para esse evento porque a gente está se consagrando, orando, jejuando, porque não é apenas um evento qualquer. Existe algo por trás disso, algo espiritual. Porque Deus, a gente crê que Jesus vai operar naquele dia, né? Vai haver milagres, cura, libertação. Então, para você que sofre de depressão, ansiedade, insônia, tem alguma doença física ou espiritual, vá, porque a gente crê que Jesus vai operar milagre lá, nesse dia. E a gente sabe que Ele tem poder para isso. E nós estamos gerando esse óleo, porque há uma oração por trás disso tudo, para consagrar esse dia. E a gente crê que será um evento grandioso para o nosso município e para toda a região, que vai engrandecer o nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Diego, eu quero que você olhe para aquela câmera ali agora, ela toda sua. Passa uma mensagem para os que estão nos acompanhando aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, que fica gravado também. Passa uma mensagem para os focados na causa. Meus amigos e minhas amigas, eu acho que essa mensagem que eu vou passar para vocês agora é sobre Jesus, porque é algo que eu vivo. Então, você que está me assistindo neste momento,
não foca na causa. Creia que nós temos um Jesus todo-poderoso, que Ele te ama. Esse Jesus, Ele te vê, Ele te ouve e com certeza Ele sabe tudo o que você está passando hoje. Se você está passando por alguma frustração, algo sentimental, tristeza, choro, mágoas profundas, clame o nome de Jesus na sua vida, que com certeza o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida e você vai ser curado. Mas começa a buscar, começa a pedir a presença do Espírito Santo. Eu sempre falo que quando você acorda, você precisa chamar o Espírito Santo. Você pode chamar. Espírito Santo, bom dia. O que vamos fazer junto hoje? Espírito Santo, quero que tu entre lá naquele negócio. Quero que tu entre naquele hospital. Eu quero que você abra a minha mente. Eu quero que você abra o meu entendimento. E com certeza o Espírito Santo é o nosso consolador e o nosso intercessor. E Ele com certeza vai ouvir a sua oração e vai arrumar essa oração e vai levar como um perfume suave que sobe pelas narinas do nosso Deus Pai, que está sentado num trono todo-poderoso. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus. Diego, muito obrigada por estar aqui no Foca Verna, no Foca na Causa. Eu espero que você possa vir outras vezes e que você tenha muito sucesso no teu evento lá em Itaiópolis. E um abraço muito grande para todos que estão nos assistindo lá de Itaiópolis também, né? E até a próxima. Cláudio, obrigado pelo espaço. Naquele dia eu te entrevistei e hoje você está me entrevistando. Exatamente. E com certeza em breve vai ter novidades também, em parceria com Foca na Causa, sobrevivências. Né? Então assim, fica ligado nas nossas redes sociais, no rádio, Top FM Itaiópolis, que em breve a gente vai estar contando detalhes, né, para cada um de vocês. Com certeza. Obrigada, Diego. Eu que agradeço.